Fala, meus queridos, meu nome é Felipe Pena e hoje a gente vai começar uma série nova no nosso canal, onde a gente vai resolver a prova inteira da Polícia Militar do Estado de São Paulo, beleza? Só que para não ficar um vídeo muito extenso, muito maçante, eu dividi em 3 vídeos para vocês. Então, o primeiro vídeo vão ser 5 questões, as 5 primeiras, no segundo, as outras 5 e no terceiro vídeo, as 5 últimas questões, tá? Então, a gente vai dividir em 3 vídeos, beleza, meus queridos? Então, se você está estudando para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, essa série vai ser perfeita para você e vai te ajudar bastante nesse processo de estudo. Então, vamos começar pela primeira questão da parte de matemática, que foi a questão 21. O que ele fala? A tabela mostra algumas informações sobre 3 times de basquete A, B e C, após cada um deles jogar 5 partidas. Eu tinha feito isso daqui antes, achando que a câmera estava gravando, mas não estava, então eu vou só recapitular o que eu fiz aqui para vocês. O número de partidas foi 5. Aqui não tinha esse número, então o que eu fiz? 3 partidas mais uma, 4 partidas, ainda sobra uma, então coloquei aqui. Aqui é a mesma coisa, não tinha esse 3. 2 partidas foram empates. Faltam quanto para ser 5? 3. Então eu coloquei aqui o número de derrotas, beleza? Então nesse campeonato, cada vitória soma 3 pontos, cada empate soma 2 pontos e cada derrota perde 1 ponto. Sabendo que o número de vitórias do time B é igual ao número de empates do time A, então ó, vamos fazer o seguinte: o número de empates do time A é a mesma coisa que o número de vitórias do time B. Então, o time B teve uma vitória. Falta quanto para 5? Falta 2. Completamos, mas vocês vão ver que fazer isso não era necessário para resolver a questão, porque ele só pede do time A e do time C, tá? Então, o que vai ser? Já li aqui, sabendo que o número de vitórias do time B é igual ao número de empates do time A, então, após essas 5 partidas, a diferença entre os pontos do time A e os pontos do time C é igual a. Então, vamos calcular aqui separadamente os pontos do time A e depois os pontos do time C e a gente subtrai, tá? Então, o time A, quantas vitórias eles tiveram? 3 vitórias. E cada vitória é 3 pontos. Então, qual que vai ser a somatória de pontos? 3 vezes 3, certo? Agora, empates. Eles tiveram um empate. E quantos pontos soma por empate? 2. Então, vai ser mais 1 vezes 2. E eles perdem 1 ponto a cada derrota. Eles tiveram uma derrota, então menos 1. Tá. Quanto que vai dar esse 3 vezes 3? A gente sabe que 3 vezes 3 é 9. Mais 1 vezes 2, que é 2. Menos 1. 9 mais 2 é 11. Menos 1, 10. Então a quantidade de pontos do time A é 10. Agora vamos fazer do próximo time que ele perguntou, que é o time C. Quantas vitórias o time C teve? O time C teve 0 vitórias. Então vai ser 0 vezes 3, que isso é 0. Eles tiveram, ó, 2 empates. Cada empate dá 2 pontos. Então, mais 2 vezes 2. E agora eles tiveram 3 derrotas. Então, vai ser menos. Cada derrota ele perde 1 ponto. Então, menos 3 vezes 1. Agora, vamos fazer essa conta. 0 vezes qualquer coisa ainda é 0. 2 vezes 2 mais 4. Menos 3 vezes 1, que é menos 3. Resolvendo essa conta, a gente tem que 4 menos 3 é igual a 1. Beleza, a gente já sabe a quantidade de pontos entre o time A e C, certo? E o que ele pediu? Ele pediu a quantidade de pontos do time A menos a quantidade de pontos do time C. Quantos pontos do time A fez? 10. Quantos pontos o time C fez? 1. Então, 10 menos 1, 9 pontos. Beleza, pessoal? Então, alternativa correta, alternativa A. Agora, vamos para o segundo exercício. Agora, o exercício número 22, que é o segundo exercício do nosso concurso. João precisa pintar um total de 48 ripas de madeira. Na sexta-feira, ele pintou 3/8 desse total e no sábado pintou 3/5 das ripas que restaram, que ele não pintou na sexta.
e no domingo pintou o resto, finalizando a pintura. Em relação ao número total de ripas de madeira, aquelas que foram pintadas no domingo correspondem à fração. Então vamos por etapas, tá? Ele teve, ó, vamos grifar os mais importantes. Ele teve 48 ripas para pintar. Então no começo, 48, a gente sabe que é 100%. Na sexta-feira ele pintou 3 oitavos desse total, que é 48. Então vamos descobrir 3 oitavos, vamos descobrir quantas ripas ele pintou na sexta. Ele pintou, ó, na sexta. Ele pintou 3 oitavos de 48. Então é 3 oitavos vezes 48. Beleza, pessoal? O que a gente vai fazer? 3 vezes 48 aqui no cantinho. 48 vezes 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. Então vai ficar 144 dividido por 8. Dividido por 8. Dividindo por 8. 14, 8 cabe uma vez dentro de 14. Vai sobrar 6. 8 cabe 8 vezes dentro de 64. Então, o que quer dizer? Ele pintou na sexta 18 ripas. Então, quantas restaram? Restaram 48 menos 18. Se a gente fizer 48 menos 18, a gente vai ver que vai dar 30 ripas restantes. Então, agora, 30 é o nosso 100%. Entenderam? Que é o tanto que restou. Aí, no sábado, ele pintou 3 quintos do que restou. Então, ele pintou 3 quintos de 30 ripas. Então, vai ser 3 quintos vezes 30. A gente sabe o que? A gente pode simplificar isso, ó, simplificar aqui e aqui por 5. 5 dividido por 5 dá 1, então 3 dividido por 1. E 30 dividido por 5, 6. Então a gente tem aqui, ó, que no sábado ele pintou 3 vezes 6, 18 ripas novamente. No sábado ele pintou 18 também. Então quanto que vai ser nosso 100%? Vai ser 30 menos 18. Para a gente fazer essa conta mais rápido, pense comigo o seguinte: 30 menos 18. 18 não é 10 mais 8? 30 menos 10, você sabe que é 20. Tira mais 8, 12. Entenderam? Então agora, o 12 é nosso 100%. Então isso quer dizer que no domingo restaram 12 ripas de madeira para ele pintar. E ele está perguntando o seguinte: em relação ao número total de ripas de madeira, aquelas que foram pintadas no domingo correspondem à fração. Então, ó, o que é a relação? Número de ripas que foram pintadas no domingo sobre número de ripas total, que são todas as ripas. Quantas ripas ele pintou no domingo? 12. Quantas ripas tinham no total? Se a gente vir aqui, 48 ripas. Então vai ficar 12 dividido por 48. Simplificando em cima e embaixo por 12, a gente tem que é o seguinte: 12 dividido por 12 é 1. E 48 dividido por 12, 4. Então, a alternativa correta, a alternativa B, 1/4. Tranquilo, meus queridos? Agora, bora para a terceira questão do concurso. Agora, partindo aqui para o nosso terceiro exercício, ele fala o seguinte: um lote de livros será dividido em caixas, cada uma delas contendo o mesmo número de livros. Pode-se colocar em cada caixa 20 livros, mas também é possível colocar 24 livros em cada uma ou 25 livros em cada uma. E qualquer que seja a opção, todos os livros do lote ficarão guardados, não sobrando livro algum fora das caixas. O menor número de livros desse lote é... Sempre quando você vê esses exercícios que falam o seguinte: eu tenho tantos números de canetas, se eu organizar elas num grupinho de tantos, ou num grupinho de outros tantos, ou de outros tantos, não vai sobrar nenhuma no final. Sempre quando ele falar isso, você tem que pensar no seguinte: é simplesmente calcular o MDC,
simplesmente calcular o MDC entre esses grupinhos. Então ele falou que ele vai dividir em grupinhos de 20, ou de 24, ou de 25. Então a gente vai fazer o MMC entre esses três números. Dá para dividir algum por 2? Dá, que é o 20 e 24. Então vai ficar 20 dividido por 2, 10. 24 dividido por 2, 12. 25 dividido por 2 não é divisível, copia. Dá para dividir por 2 de novo? Sim. Então, 2. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. 25 dividido por 2 não dá, então é 25. Agora, dá para dividir por 2 ainda? Sim, que é o número 6, que vai dar 3. E aqui vai continuar igual, porque não é divisível por 2. Agora, partindo para o 3. 5 não é divisível por 3, então copia. 3 dividido por 3, 1. 25 dividido por 3, 25. Agora, vamos pensar o seguinte. Qual que é o próximo? Vai ser o 5. 5 dividido por 5, 1. 1. E 25 dividido por 5, 5. Agora mais um 5. E acaba. 1, 1, 1. Qual que vai ser o MMC desses três números? Vai ser isso vezes isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso. Então vai ser 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. 24 vezes 5. A gente tem, ó, 20. 120. E 120 vezes 5, a gente tem que é 600. Então, o número mínimo de livros para que você consiga dividir em 20, 24 e 25 é a alternativa D, 600 livros. Beleza, meus queridos? Então, resolvendo aqui o nosso quarto exercício do nosso vídeo de hoje, tá? Então, antes de partir para a resolução dele, por favor, se você está assistindo até agora, está gostando do conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva e comente alguma sugestão, alguma crítica construtiva que a gente vai atender todo mundo. Qual que é o exercício 24? Uma empresa possui em sua frota 36 veículos. Parte desses veículos são movidos somente a etanol e os demais são movidos somente a gasolina. A razão do número de veículos movidos somente a etanol para o número de veículos movidos somente a gasolina é 5/7. O número de veículos dessa frota movidos somente a gasolina é. Então vamos pensar o seguinte, ele falou que 5/7 é a razão entre os veículos que consomem etanol e consomem gasolina. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma legenda aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Então aqui, ó, esse daqui vai ser etanol, e o vermelho vai ser gasolina, tá? Então fiz uma legenda aqui simples, o vermelho está um pouco ruim, então o vermelho vai ser gasolina. Vou escrever com preto porque o vermelho está ruim, tá? E o que que ele falou? A fração entre os carros movidos a etanol e os carros movidos somente a gasolina é 5/7. O que que isso quer dizer? Que a cada 12 carros, 5 são movidos a etanol e 7 a gasolina. Então, vou fazer aqui para vocês. Cada carro é uma bolinha dessa, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada bolinha é um carro. Então a gente vai pintar aqui para mostrar para vocês como que funciona essa fração. Então 5 é etanol. Então eu vou pintar 5. Pintei 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 12 são movidos a etanol. E 7 de 12 são movidos a gasolina. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, agora a gente pode visualizar o seguinte, que, ó, ele quer saber a quantidade de veículos movidos a gasolina. A gente sabe que a cada 12, 7 vão ser movidos a gasolina. Então a fração de carros movidos a gasolina sobre o total vai ser 7/12 vezes o total de carros, que é 36. O que a gente pode fazer agora? A gente pode simplificar, ó, por 12 embaixo e por 12 em cima. Simplificando 12 por 12 vai ser 7/1. 36 simplificado por 12, 3.
Então vai ser 7 vezes 3, que vai dar 21 carros são movidos a gasolina. Então, a alternativa correta, alternativa B. Beleza, pessoal? Agora vamos partir para o último exercício desse vídeo. Mas lembrando que a gente vai resolver todos, tá? Então, a gente vai ter uma sequência de mais 2 vídeos resolvendo essa provinha. Agora, partindo para o nosso último exercício de hoje, fala o seguinte: uma empresa recebeu 1.200 currículos de candidatos interessados nas vagas oferecidas de emprego e selecionou 35% deles para realizar uma prova. Sabendo que 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados, então o número de candidatos contratados foi. O que o exercício falou? Uma empresa recebeu 1.200 pessoas que estavam querendo esse emprego. E ele fez a primeira seleção, que ele selecionou 35% de 1.200. Então, a primeira etapa desse exercício, etapa 1, é calcular 35% de 1.200. O que quer dizer essa porcentagem? Quer dizer, colocando na forma fracionária, quer dizer 35 dividido por 100. A gente faz uma multiplicação, 1.200. Aqui, como é uma multiplicação, a gente pode simplificar os dois zeros. Vai ficar 35 vezes 12. Fazendo a conta aqui rapidamente, 35 vezes 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Então vai ficar 0, 7 mais 5, 12. 3 mais 1, 4. Então, ó, para a primeira seleção, eles pegaram desses 1.200 e só selecionaram 420. Então, eles deram uma boa limpada na quantidade de candidatos. Agora, para a segunda etapa, que foi a segunda aqui, ó, que eu vou colocar aqui para vocês, que foi a prova, eles só contrataram 15% desses que já foram selecionados desses 420. Então, a segunda etapa, que é a prova, é calcular 15% de 420. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer de novo igual aqui em cima, ó. Ao invés de colocar 35%, 35 sobre 100. Aqui vai ficar 15 sobre 100 vezes 420. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar aqui, ó, os zeros. Outra dica, tenta não ficar fazendo muita conta, tá? Então já simplifica aqui por 5 também, que fica 3 sobre 2. Então vai ficar 3 sobre 2 vezes 42. O que você pode fazer? Simplifica de novo. 42 dividido por 2, você sabe que é 21. Então vai ficar 3 vezes 21. 21 não é a mesma coisa que 20 mais 1? Então você sabe que 3 vezes 20 é 60 e 3 vezes 1 é 3. Então o número de pessoas que foi chamada, que foi contratada, foi 63 pessoas. Então a alternativa correta, a alternativa D. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da resolução da prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Espero estar ajudando vocês. E se você resolveu algum desses exercícios de uma forma diferente, de uma forma mais simples, ou que não seja mais simples, mas foi uma forma que você entendeu melhor, deixa nos comentários que eu estou adepto a mudar essas formas de resolver. Porque tem questões aqui que dá para você resolver de 3 a 4 maneiras diferentes. Eu só trouxe aqui o jeito que eu faço, mas eu também quero que vocês tentem em casa. Beleza, pessoal? Até mais e tamo junto.